Presidente Romanelli, na sua figura eu quero cumprimentar todos os parlamentares presentes na sessão e todo o público que assiste e interage conosco. Antes de encaminhar o voto contrário, presidente, quero fazer uma retrospectiva de anos atrás e dos últimos acontecimentos com a questão orçamentária e fiscal do Estado do Paraná. O primeiro ano do governo Ratinho, 2019, eu questionava o governo que afirmava que tinha pego dívida como saldo do governo anterior. Fiz ponderações, chamei o governo para debate, não tive resposta, mas depois vi o resultado do governo no final do ano de 2019 e vi que não era verdade o seu discurso no começo. No segundo ano, entramos num debate muito sério, principalmente na questão do servidor. O governo reafirmava que não tinha condições de fazer a reposição inflacionária e muito menos o aumento. Final do ano, o resultado financeiro do Estado não era aquilo que era colocado pelo governo, mesmo já com sinais da crise do combate ao coronavírus. Nesse ano, a gente vai votar uma peça importante, que é a Lei de Diretriz Orçamentária LDO, que na verdade não corresponde com a realidade. Esse ano, presidente Romanelli, o secretário de Finanças esteve há cerca de um mês e meio nessa casa, e eu questionei ele sobre a LDO e questionei ele sobre as renúncias fiscais. Ele me pediu se ele poderia responder por escrito as indagações que eu fiz. Várias, inclusive sobre números e contradições, mas até hoje eu não tive resposta. Aliás, não ter resposta é uma característica desse governo. Não responder os parlamentares quando indagados sobre situações duvidosas virou praxe. E a regra é o discurso momentâneo, que vai ver, que vai responder, que está olhando, está cuidando, e depois não acontece. Até parece que a gente tem memória de peixe, que esquece de uma hora para outra, num segundo, num instante. Mas eu quero falar sobre a LDO. O colocado na LDO é uma crise fiscal. Presidente Romanelli, uma crise fiscal é o aumento do déficit, nos casos colocado pelo governo de 4,3 bilhões, e um crescimento da renúncia da Receita aí em torno de 17 bilhões. Isso é o resultado de uma crise fiscal. Mas é uma crise fiscal fictícia, mas deve ser colocada a sério, mas ela não é verdade. Aliás, faltar com a verdade com os números é praxe da Secretaria de Fazenda desde o começo. No começo era porque tinha um sistema de informação que não conversava com o outro, que o número não batia. Depois, para informar para o Tesouro Nacional e exigir empréstimos, o número bate. E agora, para dar aumento para o servidor, o número não é aquele. É uma contradição triste. E eu quero aqui colocar que é mentira que vai ter déficit de 4,3 bilhões de reais. Nós vamos ter um aumento de receita, um superávit aí por torno de 5,7 bilhões. Quero colocar também que essa oposição preparou 20 emendas para essa LDO e nenhuma foi acatada. Por questão de política, não por questão de benfeitoria, que seria esse instrumento de formação de diretrizes para o orçamento do Estado. Também tem que colocar claro, presidente, que a Lei Complementar 173 Mansueto, ela tem fim, e é dezembro. Então, ela não vale para as considerações faladas para o próximo ano, no tocante à reposição e aumento. Também é verdade que a LDO não proíbe que se dê aumento. Mas o governo está deixando claro o papel dele. É um Estado mínimo. O Estado mínimo, sim, através de lei. Está diminuindo o poder de atuação do Estado. Veja bem, números da Lei de Diretriz Orçamentária. Em 2021, a receita primária era de 44,38 bilhões. A receita primária prevista para 2022, 46,07 bilhões. Um crescimento entre 2021 e 2022 de 3,82. A previsão de déficit para 2021 era de menos 1 bilhão 690 milhões. A previsão de déficit primário para 2022, na LDO de 2021, menos 263 milhões. A previsão de déficit primário para 2022, na LDO de 2022, é de 4 bilhões 590 milhões. 17 vezes a mais. Onde está o matemático do governo do Estado que errou na conta de um ano com o outro, tanto assim, 17 vezes mais? 4 bilhões a mais? Ninguém explica isso.
Ninguém fala isso. Isso está claro. Isso é uma forçada, uma maquiagem para se garantir que não haja cumprimento de certos regulamentos legais e para justificar que não vai dar reposição salarial, que não vai dar aumento e, mais ainda, vai diminuir a atuação do Estado nas áreas essenciais de educação, saúde e segurança. Aliás, a saúde no Estado, no primeiro quadrimestre, 7,5% de investimento apenas no meio de uma pandemia. Que LDO é essa? Infelizmente, a LDO é o retrato do governo. Uma LDO que conta uma coisa e na essência é outra, e na sua ação é pior ainda. O que a gente vê aqui é um desmonte do Estado através de lei. E eu fico triste de ter que votar contra uma LDO. Eu sou da área pública, de administração pública, fiz a minha formação nela e atuei por ela por muito tempo. E jamais achei que ia votar contra uma lei de diretriz orçamentária. Porque é uma peça normativa, uma peça de praxe do trabalho da administração pública. Mas aqui, essa peça está sendo usada para forçar uma justificativa no futuro. E eu não tenho como concordar com isso. A gente não pode aceitar que coloquem sobreestimação de receita. A gente não pode aceitar que inflem a despesa. E a gente não pode colocar que aceite um cenário de caos. Não é o primeiro ano que os números, depois de apurados, distorcem e diminuem, aniquilam o governo do Estado nesse sentido. O que a gente está tendo aqui, presidente, é uma LDO de um conto de fadas. É uma LDO contada uma história para a criança que quer ouvir, para fazer ela ninar. E nós não somos crianças mais. Nós não vamos aceitar que uma realidade econômica triste, no papel, não seja acontecida e depois seja esquecida pelo povo. Não pode ser isso. O secretário esteve aqui, falou no seu discurso que ia trabalhar com a realidade. Mas essa não é a realidade. Inclusive no discurso do governo, que o governo vai bem, que o governo segura finanças, que o Paraná só está assim porque o governo fez isso. Mas cadê? Mas aqui é um governo que não fez nada. A gente só tem números ruins aqui. Será que é isso mesmo? Ou vale um discurso para uma determinada situação e para outro vale outro discurso? Por que a escolha de penalização do serviço e do servidor público? Por que o aumento na renúncia de receita de 11 para 17 e o encolhimento da prestação de serviço ao povo desse jeito? Eu acho que os simples encontros do G7, como colocado aqui hoje, não são só para tratar do pedágio pelo jeito. O dinheiro do Estado está indo para privilegiar grupos econômicos grandes, que são importantes para o Estado, são, mas quem presta o serviço público para a população pobre de saúde, de educação e de segurança é o servidor. Por que esse destratamento? Por que essa discussão em petit comité sobre como é o papel do Estado? Por que números tão fora da realidade? Eu, sinceramente, não queria chegar a ter um discurso nesse ponto, de falar que os números não são verdadeiros, de falar que alguém faltou com a verdade, mas eu vou ser obrigado. É o terceiro ano seguido que eu cobro os números. E provavelmente vou ter que fazer isso no quarto ano também, para que esses números representem a realidade. Eu tenho certeza, e aqui eu quero fazer um desafio para o governo do Estado. Se esses números acontecerem do jeito que está aqui, eu não falo mais de finanças com vocês. Eu não falo. Se esses números acontecerem do jeito que eu estou falando, eu vou usar todas as sessões do próximo ano para desmentir o governo do Estado em termos de número. Tanto na questão orçamentária, quanto na questão fiscal e quanto na questão financeira. Não vamos acatar uma supervalorização de coisas que não são e uma diminuição de coisas que também não são. A realidade é uma só. Tem condições totais, plausíveis, de fazer a reposição e até pleitear um aumento. Mas o governo insiste em criar uma LDO que privilegie o grande capital e deixe de fora o povo, o dono do dinheiro, que é o maior responsável por parte da contribuição financeira do Estado. Portanto, voto não à LDO fictícia do governo Ratinho.